Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Manchester City na semifinal da Champions, e foi com sufoco. Não foi com a cara de Manchester City. Foi uma classificação do time do Guardiola num perfil de time do Simeone. Vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, antes daquele ritual de deixar like, se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações lá no canto, copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque tivemos o jogo da volta das quartas de final da Champions entre Atlético de Madrid e Manchester City no Wanda Metropolitano. Na ida, o City tinha vencido por 1-0, no Foden achando o De Bruyne para abrir o cadeado da defesa do Atlético de Madrid, e esse gol foi o gol da classificação, porque o jogo da volta terminou 0-0 no Wanda Metropolitano. O Atlético de Madrid se despede da Champions com a sensação de ter ficado perto de novo de uma vaga, ter ficado perto de eliminar um time que é melhor que o dele, mas não conseguiu. E o Manchester City vai para uma semifinal, de novo para uma semifinal, a segunda semifinal seguida sob o comando do Pep Guardiola, mas sabendo que o que o time mostrou, especialmente no segundo tempo, obrigou o time a mudar um pouquinho de característica. Na prática foi um primeiro tempo em que o Atlético de Madrid teve a mesma postura do jogo em Manchester, linhas baixas, esperando o time do City. O City teve mais condição de trabalhar essa bola com tranquilidade no primeiro tempo dentro do campo do Atlético, finalizou no total 8 vezes, não conseguiu criar nenhuma grande chance de gol. Teve uma que o Foden recebe lá de uma jogada do Walker pela direita, que o Foden adianta, não consegue finalizar e a bola ainda termina indo na trave. Basicamente a melhor chance do jogo, mas o City foi melhor. E no segundo tempo, o Atlético aí sim se mandou para cima do Manchester City e teve num total 13 finalizações. O Atlético de Madrid no jogo finalizou 14 vezes, 13 foram no segundo tempo. Mas um time do Atlético de Madrid que foi muito na empolgação, muito na empurrança, como eu costumo dizer. Resumindo, e foi o que eu coloquei no título do vídeo, o City conseguiu jogar como o Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid não conseguiu jogar como o City. O City conseguiu catimbar como o Atlético de Madrid sabe, mas o Atlético de Madrid não conseguiu ser organizado como o City sabe ser. No segundo tempo foi bem melhor o Atlético, mas sempre ali, como eu disse, na imposição, na hora de construir, na hora de buscar troca de passes para tentar mexer com o time do Manchester City, não conseguiu. Acabou que no fim teve oportunidades de bolas levantadas na área e no fim o 0-0 classificou mesmo o Manchester City. Por que a gente diz que o City soube catimbar como o Atlético de Madrid faz? Porque a reta final do jogo, especialmente a última meia hora, vendo o calor que o Atlético estava dando, o City começou a gastar tempo, começou a matar tempo. O jogador caía de atendimento, o lance da confusão, o Foden, ele cai, ele toma um chute ali, uma batida do Felipe fora do campo e rola para dentro do campo para gerar, digamos, para ser atendido dentro do campo, e isso fez com que desse toda a confusão, que tirou tempo de jogo. A gente viu o Ederson demorando para repor bola, tudo aquilo que muitas vezes as pessoas rotulam como antijogo de alguns times e do Atlético de Madrid, que já fez muito isso. Quem fez foi o Manchester City. Não aprovo, não acho legal, não defendo isso. Acho que você tem que jogar bola, e é o que normalmente os times do Pep Guardiola fazem, mas dessa vez ele precisou mudar de estilo e ir para esse estilo que não é legal, mas foi o estilo que deu a classificação para o Manchester City. Tem um outro ponto para analisar também. Durante muito tempo, durante toda essa era Guardiola dentro do Manchester City, muitas vezes se falou que faltava espírito de competição, faltava pegada para o Manchester City, faltava aquele espírito de mata-mata para o Manchester City. Contra o Atlético de Madrid, o City teve esse espírito de brigar, de dar carrinho, de tentar proteger o seu gol a qualquer custo, de eventualmente fazer cera, como fez.
Então, assim, mostrou esse espírito que muitas vezes as pessoas dizem que o Manchester City não tem. Um ponto é, quero fechar o vídeo analisando dois pontos. O primeiro, do Manchester City, muito desgastado. A queda de produção do City no segundo tempo se dá também pela questão física. Deu para ver claramente que os jogadores do City estavam muito desgastados. E o calendário do City é um calendário complicadíssimo até o dia 26 de abril, quando teremos a semifinal entre Manchester City e Real Madrid. O primeiro jogo é em Manchester. Time muito desgastado. Veio de um jogo contra o Liverpool pela Premier League e agora tem outro jogo contra o Liverpool pela FA Cup. Então, assim, um time muito desgastado e isso pesou. Não é explicação para o segundo tempo ruim do Manchester City. O primeiro tempo do City foi bom, foi melhor que o Atlético de Madrid. O segundo tempo foi ruim, eu diria bem ruim. Mas é um fator. É um fato, o City está muito desgastado. O Klopp, lá na classificação do Liverpool em cima do Benfica, poupou o time. Poupou praticamente todos os principais jogadores do Liverpool. O City não conseguiu dar esse refresco, até porque o Atlético de Madrid exigia muito mais do que o Benfica, não tem nenhuma dúvida disso. Do lado do Atlético de Madrid, como avaliar o Simeone? Acho que ele tinha toda a razão em entender que ele não ia conseguir jogar de igual para igual com o Manchester City. Se ele fizesse isso, ele perderia o jogo. Correto. É uma análise correta. Acho que o ponto aí é qual o grau disso para execução, né? Ele precisava ser tão retraído assim? Ele tinha necessariamente que fazer isso? Porque o primeiro jogo, o Atlético de Madrid não finalizou nenhuma vez. A gente falou sobre isso aqui no canal. Primeiro jogo, o Atlético de Madrid não finalizou. Então eu entendo, eu não sou daqueles que acha que vilaniza quem joga atrás. Eu não tenho problema nenhum. Acho que jogar atrás é uma estratégia do futebol, desde que você tenha soluções ofensivas mínimas para você tentar fazer o gol. Porque na prática você precisa de um gol para se classificar. Você precisa de um gol para vencer jogo. Você pode se classificar sem gol, 2-0-0 indo para os pênaltis, ok. Mas num jogo em que você está atrás, o Atlético precisava de gol. Então, não tem nenhum problema com a retranca, não tem nenhum problema com a postura defensiva. O Simeone sabia que não podia jogar de igual para igual com um time com o volume, com a qualidade do City. Só precisava ajustar isso para não passar 90 com 45, não passar 135 minutos de jogo dando uma finalização. Foi o que aconteceu com o Atlético de Madrid. Primeiro jogo em Manchester, 0 finalização. Segundo jogo em Madrid, 1 finalização no primeiro tempo. 1 tempo e meio de jogo com 1 finalização é pouco. O Atlético pode mais do que isso. Enfim, tá aí, City avançando à semifinal. Até lá a gente vai analisar aqui City e Real Madrid. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Like, se inscrever no canal, sininho das notificações. Copie o link desse vídeo e espalhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.